Quando eu era aluno, no primeiro ano do curso de teologia, no Seminário Teológico de Londrina, onde eu estudei, quando estava no primeiro ano, me lembro de um colega de classe, numa das aulas do curso. Esse colega fez menção, levantando a mão, que gostaria de fazer uma pergunta. O professor pediu um instante para concluir o raciocínio, para concluir aquilo que estava dizendo. Terminada a reflexão do professor, ele ofereceu a palavra àquele colega, aluno do primeiro ano. E o moço, com um certo ar de gravidade, uma expressão também no rosto daquele tipo, agora sim vocês ouvirão uma pergunta inteligente, inclinou a carteira levemente para frente, antes olhou para os lados, fitou os colegas, e então, com toda a ênfase, ele disparou em direção ao professor, dizendo: professor, responda-me, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Repetiu. A classe explodiu em risadas, até o professor não conseguiu conter-se, e depois de algum tempo a ordem foi restabelecida. Afinal, nós rimos todos porque nós, calouros de teologia, achávamos que nós já sabíamos o que era o Evangelho. Achávamos aquela pergunta bastante infantil. Aliás, achávamos que nós sabíamos quase tudo a respeito de teologia, a respeito da Bíblia. Mas hoje, passados mais de 20 anos desse momento naquela classe, passados mais de 20 anos, eu reconheço que aquela pergunta daquele colega realmente era uma pergunta profunda. Passados mais de 20 anos, eu reconheço que aquela pergunta não só era uma pergunta profunda, pertinente, mas aquela pergunta era e é, se feita hoje, uma pergunta essencial para cada cristão. Mais do que isso, a questão formulada por ele é fundamental para que alguém seja cristão ou não seja cristão. Saber o que é o Evangelho e responder ao Evangelho faz toda a diferença para ser cristão ou não. O Evangelho, no texto que nós lemos, está dito que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho é também o poder de Deus para a santificação. O Evangelho é o poder de Deus para a vitória sobre o mal. O Evangelho é o poder de Deus sobre a morte. O Evangelho é vida. O Evangelho de Jesus Cristo é também ressurreição. Mas de onde é que vem esse poder do Evangelho? O que é que confere ao Evangelho, a esta palavra, Evangelho, tanto poder? Para isso nós precisamos examinar um pouco o sentido dessa palavra, o seu significado, a sua origem. Evangelho é uma palavra grega, uma palavra de origem grega, amplamente utilizada no mundo antigo, utilizada tanto no contexto religioso, quanto no contexto político e no contexto militar também. E esta palavra de origem grega significa uma boa notícia. Alguém que recebe uma notícia, obviamente não tinha essa informação, e diante dessa informação, esta pessoa é tomada de alegria, porque essa notícia, de algum modo, modifica algo na sua vida, muda o seu estado, muda a sua condição. Por exemplo, quando os gregos enfrentaram a invasão dos persas, eles lutaram 2 batalhas que são históricas e foram decisivas, Maratona e Salamina. Vencidas essas batalhas, os mensageiros foram enviados às cidades gregas, e esses mensageiros eram chamados de evangelistas, porque eles eram portadores de uma boa notícia. Que boa notícia eles diziam para os gregos, para os cidadãos gregos? A boa notícia era: nós lutamos por vocês, nós vencemos a guerra por vocês, vocês já não são mais escravos, vocês são cidadãos livres, porque nós lutamos e nós vencemos. Essa era a boa notícia levada aos cidadãos. Isso faz com que nós cheguemos à definição de Evangelho, definição com a qual nós trabalharemos nesse mês no tema Evangelho
poder de Deus. Veja a definição na tela. Está escrito o seguinte: Evangelho é um anúncio de algo que ocorreu na história, real, portanto, de algo que foi feito em seu favor e que mudou sua condição para sempre. Alguma coisa ocorreu na história e esse fato mudou a sua vida, tem implicações, tem significado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas a melhor forma de entendermos um conceito como este é vê-lo em ação, é ouvirmos como ele funciona na prática, no dia a dia, na vida das pessoas. O Antigo Testamento tem histórias belíssimas e algumas dessas histórias do Antigo Testamento, de algum modo, antecipam, prefiguram aquilo que seria revelado em Jesus Cristo, antecipam verdades que foram cumpridas por Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma dessas histórias que, a meu ver, ilustra de um modo magnífico o significado do Evangelho, que é uma boa notícia que muda a nossa vida. O personagem da história chamava-se Mefibosete. Era filho de Jonatas, amigo de Davi, e, portanto, neto de Saul, primeiro rei de Israel. Conta o segundo livro de Samuel que, quando Jonatas e Saul foram vencidos no campo de batalha e mortos, a família de Saul teve de fugir às pressas. E reunindo todas as coisas e deixando as suas propriedades com medo da morte, conta que uma criada, uma mulher que cuidava de Mefibosete, na pressa, deixou o menino cair. E essa queda provocou um acidente de tal dimensão que ele ficou aleijado dos pés. Tinha dificuldades para andar, era um homem aleijado. Os sobreviventes da casa de Jonatas e Saul rumaram para um lugar árido, para um lugar deserto chamado Lodebar. E como sempre acontece com os refugiados de guerras, de conflitos, eles queriam mais ser esquecidos. Temiam a perseguição e temiam a morte. E assim viveu Mefibosete, por pelo menos 20 anos esquecido em Lodebar, até que, um certo dia, Davi fez a seguinte pergunta para as pessoas que trabalhavam com ele, que estavam ao seu redor. Veja o texto na tela. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E alguém respondeu para Davi o seguinte: aqui no palácio há um servo chamado Ziba, e ele tem contatos, ele conhece a casa de Saul. Então Davi diz: tragam este servo. E eles fizeram isso imediatamente, foram chamar Ziba. Ziba apresentou-se, Davi repetiu a mesma pergunta que está aí na tela para Ziba e obteve a seguinte resposta do servo: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Foi a resposta. Davi ordenou que fossem buscá-lo. Quando Mefibosete recebeu a notícia, ele deve ter tremido, porque o costume da época no Oriente era que todos os descendentes de um rei, quando esse rei fosse vencido, todos os descendentes fossem eliminados, para que não houvesse qualquer hipótese de rebelião futura. Ele deve ter pensado que o seu dia havia chegado. Mas foi levado à presença de Davi. Em chegando à presença de Davi, ele se prostrou diante de Davi. Diz o texto que ele pôs o rosto em terra e ouviu de Davi, não uma sentença de morte, que era o que ele esperava, mas ele ouviu de Davi o Evangelho. Ele ouviu uma boa notícia. Davi disse a Mefibosete: tudo que pertenceu à casa de Saul, tudo que foi propriedade do seu avô, eu vou restituir para você. E mais do que isso, os servos que pertenciam à casa de Saul trabalharão para você também. E mais, veja o que Davi disse para Mefibosete, principalmente a parte final, o versículo está na projeção. Ele disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Não só iria restituir-lhe os bens, não só lhe daria os servos,
mas ele fora convidado por Davi a comer sempre na mesa de Davi, a mesa com Davi e com a família real. Pequeno relato do segundo livro de Samuel menciona nada menos do que 4 vezes essa última expressão: comerás pão sempre à minha mesa. Imagine a família de Davi, família real, reunida para um banquete. Davi chega, assenta-se à ponta da mesa, depois chega Amon, o esperto, o inteligente, o calculista Amon, assenta-se à esquerda de Davi. Depois entra uma moça muito bonita, cabelos longos, cabelos escuros, de olhar vivo, entra e se assenta ao lado de Amon, é a filha de Davi, chamada Tamar. Algum tempo depois aparece um menino, olhar compenetrado, sério, jeito de inteligente, é o pequeno Salomão, toma o seu lugar à mesa. Depois entra Absalão, que a Bíblia diz que era um moço de belo porte, com cabelos longos, com o porte de um soldado, de um guerreiro, também toma o seu lugar à mesa. Poderia estar nesse banquete Joabe, general, homem de confiança de Davi, acostumado aos campos de batalha, homem seguro, homem que não temia nada, sentado à mesa. E ao longe, eles poderiam ouvir um barulho, um som de pés que se arrastavam, muletas que se moviam, até que entrava à sala do banquete Mefibosete. De modo desajeitado, deixava suas muletas e colocava-se à mesa, unindo-se à família real. Evangelho é boa notícia. A boa notícia para Mefibosete era que havia um lugar à mesa, a mesa de Davi, o rei, para ele. O Evangelho é a boa notícia. Há um lugar à mesa do rei para aqueles que não são perfeitos. É a boa notícia que há um lugar à mesa para aqueles que foram machucados pela vida. Mais do que isso, há um lugar à mesa para aqueles que foram esquecidos em algum momento ou foram esquecidos por toda a vida em algum lugar. Há um lugar à mesa para aqueles que foram esquecidos, mas há um lugar à mesa para aqueles que são espiritualmente e moralmente defeituosos. Há um lugar à mesa do rei para aqueles que são portadores desses defeitos. Há um lugar à mesa para aqueles que não são perfeitos, para aqueles que carregam as suas imperfeições. Há um lugar à mesa para mim. Há um lugar à mesa para você também. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é boa notícia de alegria porque esse lugar à mesa, ele é simplesmente oferecido a nós, nos é presenteado. Ele não foi adquirido, você não comprou ingressos para participar da mesa do Senhor, a mesa que anuncia o Evangelho. Não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fizemos, não é pelo que nós temos, é por aquilo que o Senhor fez por nós, que nós temos um lugar a essa mesa, nós podemos dela participar. Não é por termos conquistado algo, mas porque Deus nos ofereceu um lugar a esta mesa. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a diferença entre religião e evangelho? Religião é o ser humano tentando chegar até Deus, abrir caminho para chegar até Deus. O Evangelho é a proclamação que Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e entregou a sua vida por nós. O Evangelho é a demonstração do amor e da aceitação incondicionais de Deus. Deus nos aceita como nós somos, como nós estamos. A religião é aquilo que os seres humanos fazem para conseguir aceitação diante de Deus. O Evangelho é a proclamação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã ao redor desta mesa. Há 151 anos, esta igreja reúne-se ao redor desta mesa, proclamando o Evangelho, dizendo: nós estamos aqui
não porque sejamos bons, mas porque Deus é bom e Deus é misericordioso. Há 151 anos, esta igreja se reúne ao redor desta mesa e proclama: nós estamos aqui não porque nós chegamos até Deus, mas Deus, na sua misericórdia, veio até nós no seu Filho Jesus Cristo, e é isso que nós proclamamos. Há 151 anos nós nos reunimos ao redor desta mesa e celebramos o Evangelho dizendo: nós estamos aqui não porque nós tenhamos alguma coisa para oferecer a Deus, mas porque Deus nos ofereceu. Deus nos ofereceu o que Ele tem de mais precioso, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Por isso nós estamos ao redor desta mesa e há um lugar para nós. Texto bíblico no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nos conta que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, durante a ceia que ele celebrava com os discípulos, ele tomou o pão e, tendo partido o pão, ele deu graças e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, o Senhor Jesus, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e, dirigindo-se também aos seus discípulos, ele disse-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de vós, bebei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Ali, naquela mesa, naquela ceia, naquele lugar, estavam Judas, o traidor. Estava Pedro, aquele que haveria de negá-lo 3 vezes, ainda naquela madrugada. Naquela mesa estava Tomé, aquele que haveria de duvidar da ressurreição de Jesus. Naquela mesa estavam Tiago e João, os ambiciosos que queriam uma posição de poder no reino de Deus, e junto com a mãe foram até a presença de Jesus para que ela fizesse por eles este pedido. Na história que relembrei com vocês de Mefibosete, à mesa do rei estava Mefibosete, o aleijado. Estava Mefibosete, o esquecido, o rejeitado. E hoje? E hoje, quem é que está ao redor da mesa do Senhor e com o Senhor nesta manhã? Estarão os puros? Estarão os inocentes? Estarão os honestos? Estarão os qualificados? Estarão os perfeitos ao redor da mesa do Senhor nesta manhã? Certamente não. Certamente não. O Evangelho é a proclamação de que o convite, o reunir-se ao redor desta mesa, a razão, a força, a possibilidade disso reside não na perfeição moral ou espiritual daqueles que são convidados, isto é, nós, mas na perfeição daquele que faz o convite, daquele que fez o sacrifício, que tornou possível que nós estivéssemos aqui ao redor da mesa. Nós estamos aqui não porque sejamos perfeitos, mas porque Cristo Jesus é perfeito e fez o sacrifício perfeito para o nosso perdão. Você acredita nisto? Você acredita nessa boa notícia? Se você crê nisso, você crê no Evangelho. Você encontrou a salvação oferecida pelo Evangelho. Que boa notícia! A boa notícia não é por aquilo que você fez que você está aqui, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por você, que você está aqui nesta manhã e pode participar deste banquete a convite do Rei, porque há um lugar para você. Comer o pão, beber o cálice, significam nesta manhã, e tem significado ao longo destes 151 anos, comer amor e beber amor. Comer do amor de Deus e beber do amor de Deus. Este é o convite desta manhã, este é o convite deste banquete. Venha como você está,
se você crê nesta boa notícia, coma e beba do amor de Deus para a glória dele.